ok? Mas voltando ao nosso item, observem que se eu aponto essa seta aqui para o objeto que eu já inseri, vejam como é que o mouse irá ficar, tá? Já mudou o objeto, agora ele ficou com uma elipse sobre a barrinha, indicando que se eu clicar neste ponto, dentro do retângulo eu irei digitar um texto. Não é interessante, tá? Depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Mas sempre que vocês forem colocar texto em cima de algum objeto, sempre deixa o objeto e cria o texto fora dele. Vamos lá. Como eu já inseri o texto aqui, tá? Eu vou clicar e arrastar ele para cima do retângulo. Observa também que ele já tem área para eu poder dimensionar o tamanho da caixa de texto, tá? Tá bem grandinho, tá? Também posso selecionar a ferramenta de caracteres, como vocês estão observando aqui embaixo, onde eu posso aumentar, diminuir a fonte da forma que eu quiser, tá? Modificar o estilo de sua fonte, tá? Coloquei aqui a fonte Wingdings, como vocês sabem, é objeto, né? São imagens, tá? Outro formato de texto, tá? Mais um formato de texto, estilos, ok? Independentemente que vocês podem observar aqui que ele só me dá até 72 PTs, ou seja, 72 pontos, eu posso aumentar utilizando as setas para cima ou diminuir utilizando as setas para baixo, ok? O nosso informativo se chamará Informe Tobias Barreto. Aí observe que como o texto está grande, automaticamente ele hifenizou, tá? E me mostrou um sinalzinho de mais. Estão observando? Esse sinalzinho de mais me informa que existe texto a mais dentro dessa caixa de texto. Se eu clicar aqui, puxar, eu verei todo o restante do texto, tá? Vou diminuir e vou ajeitar, dando um Ctrl A, eu faço a seleção do texto e posso diminuir a sua fonte até aparecer o nome por completo em uma única linha, ok? Se eu aumentar e o texto descer, como vocês estão observando aí, tá? Eu tenho uma ferramenta aqui que eu posso ajustar o espaçamento entre caracteres, tá? Como por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, ajustou. E quanto mais eu fizer, mais ele ajusta. Assim, eu posso também aumentar mais um pouquinho as fontes. Ó, ok? Tenho logo acima as ferramentas de alinhamento, tá? Como eu já expliquei para vocês, alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado, centralizado e justificado e forçar justificamento, tá? Vou centralizar, tá? O texto agora ficou no centro da caixa de texto, tá? E ainda com o texto selecionado, eu vou dar um Ctrl B, onde eu vou demonstrar para vocês a caixa de diálogo de formatação de texto, de caixa de texto.
tá? Onde também eu posso fazer alguns alinhamentos, tá? Posso inserir o número de colunas, como vocês podem observar aqui na opção Columns, tá? Posso também modificar os espaçamentos entre os textos e eu posso fazer um alinhamento justificado da forma como vocês estão vendo aqui no topo, tá? No centro da caixa de texto. Observa quando der um preview aqui, ó. O objeto está no centro da caixa de texto. Na parte inferior, ou ele totalmente justificado. Como se trata do nosso título, eu vou deixar ele no centro da caixa de texto e darei um OK. Assim que eu clico na ferramenta Seleção, tá? Eu já estou com a fonte escolhida, que foi a Kozuka Mincho Pro, tá? No seu estilo H, ou seja, para essa formatação é o estilo negrito, tá? Com espaçamento entre os caracteres de -70, tá? Tá bem justinho, bem ajustadinho aí para a nossa caixa de texto, tá certo? E o tamanho 53. Bem, como eu falei para vocês que essa caixa, o retângulo, é diferente da caixa de texto, pelo seguinte fato: se eu colocar uma cor, eu apenas vou preencher a caixa de texto, tá? E geralmente nós não fazemos nenhuma mistura de cor entre caixa de texto, né, e a fonte que está inserida dentro dela, como é o caso que está aí, tá? Então, não colocamos nenhum tipo de preenchimento na caixa de texto. Isso vocês vão entender quando nós finalizarmos os arquivos, tá? Para que vocês possam compreender melhor o porquê dessa mudança, tá? Vamos lá. Vamos ainda dar alguns efeitos aqui, tá, gente? Não terminou não, tá? Vou ajustar mais um pouquinho. Vou colocar aqui a altura de 3 centímetros nessa caixa de texto, certo? Vou dar uma diminuída. Não vou deixar 6 não. Deixar até aqui. Que aqui eu vou fazer alguns outros elementos, tá? Exemplo. Eu quero duplicar essa caixa, tá? Esse retângulo que está aqui atrás. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso copiar e colar, tá? Aí eu vou fazer uma cópia, né? Ou apenas segurar o botão Alt. Observa que quando eu seguro Alt, a seta modifica-se de uma preta para branca também, informando que aqui eu vou poder fazer uma duplicação de objetos. Ok? Aonde eu vou diminuir, ajustar mais ou menos aqui nessa posição. E se eu quiser duplicá-la novamente, seguro a tecla Alt em cima do objeto, clico, seguro e arrasto. Dupliquei-a novamente. Ok? Deixa eu tirar essa caixa de texto aqui. Pá. Tá ficando interessante o nosso informativo, tá? Vamos ainda atribuir algumas coisas. Nesse texto, por exemplo, eu posso inserir um efeito indo no menu Windows, escolhendo o item Effect, ou você faz a combinação das teclas Shift Ctrl F10. Eu vou abrir a caixa de efeitos. Posso puxar ela para o meio para mostrar para vocês ela melhor.
tá? E como é que funciona essas caixas de efeitos? Bem simples, tá? Vê só, com a caixa de texto selecionada, tá? Eu estou apenas com a caixa de textos. Venho aqui no FX e escolho as formas de efeito que eu posso atribuir. Bom, por exemplo, posso colocar um sombreamento, drop shadow, certo? Selecionando um objeto.